Feito, mudando um pouquinho o foco, na última sessão da Câmara caiu a CI, né, que vinha questionando a administração sobre o decreto. Isso é uma vitória da situação ou uma derrota da oposição? Veja só, Edmar, primeira questão assim, na última sessão não caiu a CI. Na última sessão foi colocado para votar se os vereadores queriam dar mais prazo para a CI continuar ou não. 8 vereadores entenderam que não podemos criar um circo na cidade, tá? Então, o que eles entenderam? Olha, tiveram 60 dias, então tem 3 membros lá dentro, tem um presidente. Então esse presidente, primeiro, ele tinha que ter um planejamento de prazo para executar. Tudo que ele pediu foi feito. Então nesse período ele paralisou atendimentos, nós tivemos que paralisar outras ações. Foram milhares de páginas entregues, impressas, as páginas não se imprimem sozinho, você tem que construir relatório. Foram várias pessoas convocadas para audiências, então tudo isso levou muito tempo, foram 60 dias, é muito tempo. Você vê 2 meses para poder tomar conta de uma CI, você parar quase a máquina pública para isso, é um prejuízo enorme para a cidade. Então os vereadores entenderam, não, 60 dias tá bom, eles tinham então até o dia 17 para concluir esse trabalho. Então não encerrou na terça. Eles tinham que fazer um relatório e ver o que eles queriam fazer. O que foi feito? Perderam o prazo. O presidente lá esqueceu que era, não soube contar que era até o dia 17. E aí perdeu o prazo, e agora sim a CI afundou por incompetência da presidência lá que não soube conduzir o prazo legal. Só isso. Teve entre aspas, um pedido de intimação ao prefeito num evento, né, que é aparentemente inconstitucional, não poderia ser dessa forma. E esse documento também depois apareceu sem a assinatura dos membros dessa comissão. Como que o senhor encara isso? Um documento, primeiro ele é assinado, depois percebe-se o erro e no segundo documento não tem a assinatura de uma das pessoas que fazem parte dessa comissão? Então, na verdade, assim, eu não posso dizer assim, o que aconteceu internamente, né? Lá com o trabalho da comissão. O que eu sei é que existe a separação de poderes. Eles são harmônicos, independentes entre si. Então não há uma questão de hierarquia, de codependência. Por exemplo, eu não sou subordinado ao legislativo, o legislativo não é subordinado ao prefeito e nenhum outro subordinado ao judiciário. Quando tentaram prestar aí uma convocação ao prefeito, comete uma arbitrariedade. O prefeito não pode ser convocado, tem que ser convidado. E quando me convidaram, eu falei, eu vou. A única questão é o seguinte, eu vou, mas não vou participar de coisa fechada. Eu quero que eu participo a qualquer hora. Só que é audiência pública, transmissão ao vivo. Tá? Faz isso que eu participo de qualquer coisa, não tem dúvida. O que eu não quero é ficar trancadinho numa sala para as pessoas perguntar o que quer e depois saindo falar o que quer também. Então eu quero assim, quer perguntar? Abre a câmera, faz uma transmissão ao vivo, abre para o povo e pergunta o que quiser. Nosso governo é transparente, não tem que esconder. Agora, o principal motivo aqui de falar que afundou a CI não foi os vereadores que votou contra. Pelo contrário, os vereadores falaram, chega de palhaçada. A cidade precisa crescer, precisa se desenvolver, tem coisa séria para a gente tomar conta. Você vê que os vereadores todos aqui, a maioria dos vereadores, pelo menos 11 vereadores, estão preocupados com a saúde do município, está preocupado com o hospital, está preocupado que a cidade está cheia de buraco, está preocupado porque não tem dinheiro, né? E aí tem 2 vereadores que estão achando que é o momento de ficar estendendo o trabalho, que não vai levar a lugar nenhum, porque já teve um entendimento, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Justiça, falando que o procedimento que foi feito em relação ao decreto de calamidade está correto. E a calamidade, se a calamidade não existe, por que a gente não tem recurso para tapar buraco? Se a calamidade não existe, por que a gente não tinha remédio na farmácia? Se a calamidade não existe, por que o salário, as férias dos professores estavam atrasadas? Né? Por que não pagaram? Incompetência, má vontade? Não tinha dinheiro. Né? Então deixaram para a gente, nós olhamos e tem que entender uma coisa, não é a Adeildo que criou o decreto de calamidade. Quem criou o decreto de calamidade foi a gestão passada, eu só reconheci. Eles entregaram a cidade quebrada e nós estamos reconstruindo. Agora, qual que é a diferença, Edmar? Nós estamos reconstruindo com muita calma, cautela, sem mentira, colocando a casa em ordem, fazendo os pagamentos tranquilo. E o decreto ele só tem uma finalidade, preservar o dinheiro público, preservar.
é a ordem de pagamento que a gente vai eleger prioridades para pagar. Então, não tem nada de afrouxar a regra, pelo contrário, ele segura as regras. Então é isso que a gente está fazendo, com muita responsabilidade, colocando a casa em ordem. Vocês já estão sentindo. É a polícia funcionando, é a farmácia funcionando. Aproveito para falar aqui, nós estamos trabalhando para resolver o problema da farmácia. O pessoal está reclamando, Deudo, tem fila. Verdade, ninguém pode ir lá e ficar 4 horas numa fila, 3 horas numa fila, ele não quer isso. Mas o que está acontecendo? Antes tinha 3 funcionários, estava dando conta, agora não está dando conta mais. Por quê? Porque agora tem remédio. Antes não tinha remédio. O pessoal chegava lá, não tem remédio, vai ficar fazendo o que na fila? Nada. Hoje tem fila porque tem remédio. Então, a gente vai tentar, de alguma forma, ajustar a situação, só que eu quero lembrar, até um desabafo aqui, sou o primeiro prefeito da história de Campo Limpo que não consegue, não teve a oportunidade de poder montar o time para governar a cidade. Primeiro prefeito, porque deixaram uma lei inconstitucional, nós tivemos que demitir, não pode contratar. Então, assim, eu tenho o número mais reduzido da história. Então, eu não tenho 5% dos cargos que poderia ser de cargo comissionado e não tem para governar. Por quê? Porque nós não temos lei. Então, se Deus quiser, a semana que vem a Câmara está recebendo a lei, a nova lei de reforma administrativa, já alinhado tanto com o Tribunal de Contas e o MP, e eu acredito que essa fase vai começar a passar, né? Então, é isso. Eu acho que tá demais. Eu agradeço assim, muito a vocês, porque eu acho que é o único meio de eu falar direto com a população, né? Porque tem um monte aí de emissora que não está querendo ouvir a cidade, está querendo colocar a opinião deles e distorce a mente, a informação para a população, chega de maneira errada. Então, obrigado aí por vocês me darem essa oportunidade de falar. Obrigado, prefeito. Obrigado.